Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que deixasse seu like, ativasse o sininho, é muito importante. Hoje vamos falar de um anime que com certeza vai mudar o seu ponto de vista. Shangri-La The Frontier. O anime já começa com um ponto muito engraçado, onde o personagem ele está jogando um jogo de VMR online. E ele é um personagem que usa uma cueca na cabeça e no final do boss ele acaba desferindo um chute bem no rosto do acompanhante que acompanha ele durante o jogo. Então, esse é um ponto já muito icônico nesse começo do anime, né? A gente vê que o jogador desferindo um chute dentro do VMR do próprio personagem que acompanha ele. E é dito que à frente que aquele personagem é muito irritante, por isso que no final do jogo ele deu vontade, que é o único momento do jogo onde ele pode desferir um soco, um chute nesse personagem, porque é um personagem que atrapalha ele durante o jogo, em qualquer momento do jogo. Se ele fizer uma raivinha para esse personagem secundário que acompanha ele, ele toma uma penalidade de 3 horas. E essa penalidade pode ser inúmeros objetivos. Então ele fala que o único momento no jogo que ele pode bater nesse personagem seria no final do jogo. E isso acontece, né? A gente vê essa cena muito hilária. E daí pra frente a gente já começa a analisar esse desenho que parece muito promissor e tem aspecto muito parecido com outros animes que a gente já viu. Uma dessas referências que a gente tem em mente é Sword Art Online, né? Que é um anime que foi baseado em um VMR online, né? Então o jogo foi mostrado como um anime principal, né? A gente tinha um personagem que jogava esse jogo, ele ficando preso dentro desse jogo ao longo dos anos até ele conseguir encerrar esse jogo. Já Shangri-La Frontier é um anime um pouco controverso, porque o personagem principal ele tem o objetivo de jogar todos os tipos de VMR lixo que ele encontrar e ele tem que fechar. Então, basicamente, ele tem uma coleção de jogos trash, né, que são jogos lixo de VMR, onde existem bugs, existem monstros que não tem nada a ver, que são extremamente fortes. Então, todos os tipos de jogos trash ele joga e ele fecha, ele finaliza, ele vai até o final. E o último que ele jogou foi esse onde ele era um personagem que usava uma cueca e uma máscara, né? E tinha essa personagem secundário que ficava importunando a vida dele até o final do jogo. Então, com isso, a gente vê que ele consegue fechar o jogo e ele sempre vai em busca de novos jogos trash, né? A cada fechamento que ele faz. E ele vai até a loja onde vende esses jogos, que a mulher já é conhecida dele. E nesse meio tempo, no tempo que ele está no caminho da escola lá, uma das meninas acaba gostando dele, gosta dele, né? E ela quer tentar se declarar para ele de algum jeito, mas ela não consegue. Então ela pensa em falar sobre jogos, pensa em como conversar com ele, só que ela não tem a iniciativa. Então ela vai até a loja onde ele sempre se encontra para tentar encontrar com ele e ficar observando ele. Só que chegando na loja, ela acaba não encontrando ele, então a atendente fala: "Ó, ele não está aqui". Ela fica toda vermelha, toda confusa. Ela fala: "Ó, ele estava tentando fechar um novo jogo assim assim assado. Eu acho que ele vai demorar um pouco". Então, de repente, ele entra pela loja. E a moça fica surpreendida, né? Ué, você já fechou o jogo? Ele já fechei o jogo. Ele começa a contar sobre o jogo, sobre o tipo de fechamento do jogo, né? No final ele conseguiu bater na personagem secundária. Enquanto isso a menina se esconde. Aí ela fala, olha, né? Conversando com ela, ela fala assim, ó, eu vim buscar um novo jogo trash. Aí ela fala bem assim, em vez de você jogar um jogo trash, um jogo lixo, por que você não experimenta esse daqui? Shangri-La The Frontier, um jogo top de linha,
onde tem mais de não sei quantos milhões de jogadores, de players online ativos, e é um jogo totalmente inovador. Então ele decide levar para casa aquele jogo. Então, inicialmente, ele entra no jogo, né, como um VMR online qualquer, e na tela de login ele percebe que ele pode criar um personagem de qualquer maneira que ele quiser. Então ele pode criar um personagem alto, magro, gordo. Então ele fala que irá criar um personagem exclusivo. E esse personagem exclusivo é um corpo de homem com a cabeça de cacatoa, um periquito azul. Mano, é muito icônico, cara. Então ele fica extremamente de cueca, sem roupa e com essa cabeça de periquito, que eu acho que é uma máscara, né? Que a gente consegue perceber se realmente é a cabeça do personagem ou ela é uma máscara que esconde a cabeça do personagem. Então é dito que no jogo o restante dos itens ele poderia vender, né? Então ele faz isso. Ele é uma pessoa muito esperta. Ele acaba fazendo isso. Ele usa apenas duas armas, essa máscara, e o resto dos itens que ele pode colocar no começo do jogo ele não usa para poder revender e obter lucro. Então ele acaba montando o seu personagem. Lá no começo do jogo tem algumas possibilidades, inúmeras possibilidades. Aí ele fala, eu acho que eu vou montar um assassino. Aí ele vai lá e mercenário assassino Dual Blade. Já referência, né? Dual Blade. Aí tem uma subclasse, né? Tem a classe e a subclasse. Aí na subclasse ele vai mais pelas habilidades de status que a subclasse dá. Ele coloca o Wandering, que significa andarilho. Aí ele, ok, a cada ponto de level que eu passo, eu ganho ponto de sorte. E ponto de sorte automaticamente está associado a drop e crítico, né? Então ele faz essa associação e cria esse personagem. Então, basicamente, ele fica apenas com a bermuda, duas blades, né? Um em cada mão, e essa máscara na cara aí em formato de um periquito azul, muito icônico. E quando ele entra para dentro do jogo, tem uma breve começo no jogo de abertura, ele pula, né? Toda a explicação do jogo, porque ele já joga VMR há muito tempo e entra dentro do jogo. Então ele aparece numa floresta lá. Aí ele fala, ué, mas eu apareci numa floresta? Estranho. Costuma se aparecer na cidade, né? Aí ele fica meio assim, mas até então. Aí ele começa a observar as características do personagem nele, a mobilidade, salto, correr, todas aquelas funções que um personagem de VMR tem. Então ele acaba aparecendo nesse mapa. Ele abre o mapa, né, dele, olha, ele fala, pô, uma cidade tal é ali, em uma cidade secundária é ali. Eu tô aqui nesse meio, né? Um ponto ali. Olha, então eu vou andando até nessa direção aqui que eu vou chegar na cidade. Aí ele continua andando, andando, andando. Automaticamente ele percebe que um Goblin tenta atacar ele. Aí ele desvia do Goblin, mano. Ele fala, então você é o primeiro objetivo. Aí ele já coloca logo as Dual Blade. Começa o fight ali com o primeiro Globe, boom, mata o Globe. Aí ele percebe que ele upa de level. Ele, opa, upei de level, legal. Aí ele vai lá, pega o machado do Globe, observa, faz uma análise. É um drop, né? Aí ele guarda. Nesse momento, existe um outro bicho já no campo de visão dele, no raio de visão do personagem. Só que o bicho ele tá intocado dentro de um arbusto. Aí a gente já vê uma outra referência do outro anime, né? Porque no começo do jogo do Sword Art Online aparece um coelho lá, um rato, que tem com os olhos vermelhos, né? Que ele é um drop raro, né? Então a gente já vê essa referência aí no anime. Então automaticamente um coelho sai desse arbusto e tenta atacar eles. E ele consegue se desviar por pouco. Aí o coelho vai até em direção a uma árvore e destrói a árvore. Aí ele fica, tipo, meio assustado olhando pro coelho. Hã? Tá ligado? Aí o coelho olha para ele e o coelho tá com a adaga, né? Uma knife, cara, vermelha, mano. E tu vê que é um drop raro aquilo ali. Aí o coelho parte pra cima dele e eles começam uma batalha ali intensa, trocam golpes violentos. E o coelho,
por ser um drop raro, né? Um monstro raro, dá um certo trabalho para ele, mas ele acaba ali desferindo um, dois golpes, mas o coelho não morre. E ele continua a briga até que em um certo momento ele com as duas lâminas, uma ele defende e a outra ele consegue esfaquear o coelho na diagonal. Então o coelho acaba morrendo. Só que não dropa nada. E ele acha aquilo extremamente estranho. Fala, ué, não dropou nada? Que estranho. Aí aparece uma mensagem para ele. Você obteve uma skill, uma habilidade. Aí a habilidade que ele obteve é através da morte daquele monstro único. Então ele obtém o counter, né? Que é uma habilidade de contra-atacar. Então, para ele usar essa habilidade, ele tem que estar empunhado com as armas que o coelho usava, que era um coelho chamado Vopal, né? Então, ele acaba adquirindo, né, essa habilidade. Então, ele percebe que qualquer arma que ele pegue e use um machado, um outro tipo de arma, ele consegue adquirir habilidades novas. Então, ao longo do caminho, ele vai fazendo isso. E ele fala que gostaria de ter aquelas armas que o coelho tá. Então, ele passa basicamente ali 2 horas e meia jogando naquela área procurando esse coelho. E ele fala que chegou a matar 50 coelhos, mas no final ele conseguiu adquirir aquelas duas armas, né, únicas, né, que são armas de um coelho raro, né? Então são armas raras. E depois daquilo ali, ele vai em direção à cidade e para ele atravessar a cidade, ele tem que atravessar a floresta e chegar em uma ponte. Ele vai caminhando, quando chega de frente para a ponte, ele encontra um boss da área. E o engraçado é que o boss é nível 10 e para poder matar o boss tem que ter 3 pessoas. Só que ele já tá nível 20 mais e ele fala, se isso é comparado a um jogo eu vou dar conta, se não tiver nenhum tipo de bug, automaticamente ele parte para cima do boss e a gente já vê que o personagem é um personagem fantástico e tem uma determinação e que é uma história que vai crescer ao longo dos episódios, porque a gente já sabe que é um anime que ele tem um material já bem extenso, já tem 149, né, capítulos lançados e a gente vê que é um material bom, né? Então a gente só vai acompanhar e ver se realmente tudo que é impresso no mangá vai ser igual ao do anime, né? Esse primeiro anime, né, esse primeiro episódio, eu já consegui perceber que ele é muito igual ao mangá. Algumas partes foram trocadas, mas são detalhes, mas o resto é muito, muito, muito fiel ao que o mangá entregou. Então eu tenho certeza que é um anime que vai agradar muitos telespectadores por ser uma animação boa, por ter uma história boa, um anime de aventura, um anime que tem aí um pouco de fantasia, um pouco de comédia também, que a gente vê nesse sentido, mas é um anime que vai com certeza agregar e agradar muitas pessoas aí ao longo do tempo. E com isso, a gente vai terminando por aqui a análise de Shangri-La The Frontier. Eu vou ficando por aqui. Até mais.